Uma imagem em pensamento não é Deus. Desde os primórdios da metafísica moderna, verdade tem sido um dos sinônimos de Deus. Então, quando uma pessoa fala em usar a verdade, realmente é o mesmo que dizer use Deus. Mas como alguém pode usar Deus? Se pudesse, isso o tornaria maior que Deus. Isso também seria verdade se a palavra mente fosse usada como sinônimo de Deus. E nós não usamos a mente? Se o fizermos, isso não nos tornará maiores do que a mente? Reflita sobre a ideia defendida por muitos de que o pensamento é poder. Se o pensamento é poder, então o pensamento é maior do que nós. No entanto, somos nós os criadores do pensamento. A terminologia pode nos colocar em um grande problema, mas simplesmente mudar a terminologia pode nos colocar em ainda mais problemas, pois dizer que isso não é Deus, mas aquilo é apenas mudar de um conceito ou de um termo para outro. Não adianta acreditar que um conceito de Deus tenha qualquer significado espiritual maior do que outro conceito de Deus. Ao ensinar que Deus está além do conhecimento, Moisés revelou uma verdade que deve permanecer para sempre, que Deus é incorpóreo, é espiritual e, portanto, Deus não pode ser conhecido com a mente. Como então devemos conhecer Deus corretamente? Uma resposta dada na Bíblia é que Deus está na voz serena e silenciosa. E isso, pelo menos, deve dar-lhe uma sugestão, porque no momento que você não tem nenhum conceito de Deus, não tem nada para orar, quando sua mente está completamente em uma atitude de escuta, como uma taça esvaziada de todos os seus conceitos, então o que é revelado a você, através da voz pequena e silenciosa, torna-se visível para você como a harmonia espiritual da vida. Mas isso, no entanto, tem um preço. Não basta que você se permita ser esvaziado de todos os conceitos de Deus, mas você também deve permitir-se ser esvaziado de todas as crenças que você conhece sobre o plano de Deus, sobre a lei de Deus ou o caminho de Deus para você. No momento em que você pensa e você tem um desejo, você estabelece seu ser à parte de Deus e assim levanta uma barreira que o impede de receber a graça de Deus. Se você puder orar assim: eu não sei como orar ou coisas para orar, mas deixo o teu Espírito sustentar a intercessão com o meu Espírito. Você estará entrando na altitude mais elevada possível de atitude de oração, de receptividade e desdobramento. Em tua presença está a plenitude de alegria, ou a plenitude de realização. Minha graça é suficiente para ti. A partir destas promessas, você não percebe que o objetivo da vida tem que ser a presença? Porque somente na presença existe a realização? Não há maneira de obter as coisas separadas da presença de Deus, ou ao menos não coisas espirituais. Não há maneira de viver harmoniosamente, exceto pela graça. E a graça não é uma palavra. A graça é uma experiência. Assim como Deus é uma presença real, de modo que a graça é uma experiência real. Tal convicção ou realização leva você ao ponto de transição da vida metafísica, de tomar o pensamento para demonstrar paz, segurança, prosperidade e felicidade,
para a consciência mística de demonstrar a presença ou a graça de Deus, que é a única demonstração legítima do caminho espiritual. Primeiro de tudo, você deve estar disposto a libertar Deus da responsabilidade de fazer a sua vontade. Libere Deus de cumprir seus desejos. Libere Deus de mudar ou melhorar qualquer fase de sua humanidade, independentemente de quão difícil a situação possa parecer. Libere Deus e você realmente não estará liberando a Deus. Você estará liberando o seu conceito de Deus, o qual nunca teve qualquer possibilidade de cumprir os seus desejos. Uma vez que você não pode conhecer Deus com a mente, mas você sabe que o reino de Deus está dentro de você, então onde quer que você esteja, na prisão do corpo, na prisão do pecado, na prisão da doença ou na prisão da pobreza, imediatamente volte-se para dentro e assuma uma atitude de escuta. Então você está em posição de receber a presença, de receber a graça de Deus. Na medida em que você mantém uma imagem de Deus em pensamento, ou tem um desejo para Deus cumprir, você estabelece a barreira que impede a sua demonstração. Não é assim como se existisse Deus e você. Não é assim como se você tivesse que ir a algum lugar para encontrar Deus, ou até ser bom para merecer Deus. Tudo isso pertence às superstições do passado.